Meus irmãos, graça e paz. Sempre motivo de alegria nos reunirmos para celebrar o Senhor, para adorar o seu santo nome. E eu queria convidá-los nesse instante, onde nós sempre paramos para ouvir a palavra do Senhor, a abrirem suas Bíblias, desta feita no Antigo Testamento, no livro de Juízes, capítulo 6. Nossa última reflexão foi em Mateus capítulo 26, falamos sobre Cristo como nosso melhor amigo, mas eu me recordei que ficou faltando um pedacinho de Juízes 6 para terminar todo o capítulo. Nós meditamos há um mês e meio, mais ou menos atrás, em 2 domingos, sobre essa passagem de Juízes capítulo 6. No entanto, o capítulo 6 de Juízes é um capítulo que tem muitas verdades a serem reveladas. Então, nesse capítulo eu teria pelo menos 4 sermões, mas nós já tivemos 2, e eu queria finalizar então esse capítulo com mais um. Vou resumir 2 em 1, para que nós possamos concluir esse capítulo e nós tratarmos de um assunto que eu não tratei naquela outra semana, e hoje eu quero recordar esse assunto para nós concluirmos esse capítulo e vermos mais algumas verdades que ele tem para a nossa vida. Sem sombra de dúvidas, irmãos, não há riqueza, não há profundidade maior que a palavra do nosso Deus. A Bíblia é o único livro que quanto mais você lê, mais você enxerga verdades. Que quanto mais você se aprofunda, mais você percebe que está distante do muito que você ainda poderá descobrir. E isso é fascinante. É isso que nos fascina ao lermos a palavra do nosso Deus. Você pode ter em mente o simples fato de que muitas vezes um pregador vem em um domingo, prega um texto, em outro, um pregador de repente de fora vem por coincidência ou por providência de Deus, melhor dizendo, prega o mesmo texto, mas de uma forma totalmente diferente. Não é que o texto, não é que a Bíblia tenha verdades diferentes. A Bíblia é uma só, a interpretação é apenas uma, mas acontece que ela se renova dia após dia. E as aplicações que se estendem para a nossa vida, elas são diversas, elas alcançam as diversas áreas de nossa vida. Eu queria convidá-los para nós vermos então, do versículo 17 de Juízes 6 ao versículo 40. Nós vamos ver todo esse bloco final, que seriam 2 sermões, mas eu vou então resumir para apenas um nessa noite. Nós vamos ler inicialmente do versículo 17 ao versículo 24. Na sequência, nós vamos lendo os demais versículos. Juízes 6, do 17 ao 24, por esse momento. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos armos de um éfa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezitras. Amém. Vamos curvar nossas frontes nesse instante, irmãos. Vamos ter a palavra de oração. Deus bendito, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, que é fonte de vida para as nossas vidas, que é o nosso alimento diário, que é o nosso sustento. Nós te pedimos ao Senhor que nesse instante o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós possamos ouvir a tua voz, colocá-la em prática, sermos desafiados pela tua palavra nessa noite e sairmos daqui, ó Deus, esperançosos,
alegres e desejosos para cumprir a tua santa palavra. Fala conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nos domingos que nós falamos sobre Juízes capítulo 6, nós meditamos pelo menos sobre duas temáticas. A primeira temática que nós vimos nesse texto vai do versículo 1 ao versículo de número 10, onde nós falamos sobre o que é que acontece quando Deus não é o nosso guia. Por aquela ocasião, nós observamos que esses versículos nos mostram que quando Deus não é o nosso guia, primeiro o pecado se torna um hábito em nossa vida e fizeram o que era mal perante o Senhor. Essa é a expressão mais comum no livro de Juízes. Segundo, nós vimos que quando Deus não é o nosso guia, nós somos enfraquecidos pelo pecado. O pecado nos deixa debilitados. O pecado nos enfraquece a nossa comunhão com Deus, o nosso físico, o nosso emocional e também o nosso espiritual. Terceiro, nós vimos que quando Deus não é o nosso guia, nós somos exortados por causa do pecado. A punição chega, Deus repreende, Deus é o justo juiz que representa de forma perfeita todos os juízes que passaram aqui na narrativa desse livro. No segundo momento, na nossa segunda reflexão, nós meditamos do versículo 11 ao versículo número 16. E naquela ocasião nós falamos sobre a temática não há desculpas para Deus. Por que não existem desculpas que nós possamos dar a Deus? Primeiro, Deus vem ao nosso encontro. Nós falamos um pouco sobre o anjo do Senhor que veio até Gideão. Segundo, nós falamos que não há desculpa para Deus porque Deus é quem nos envia. Nós falamos um pouquinho sobre o aspecto do chamado de Gideão, de como que Deus envia aquele homem que, por fraco que fosse, Deus o faz forte. E por último, nós vimos que não há desculpas para Deus porque Deus está conosco. É o que nós vamos perceber ainda no versículo 16, quando o Senhor diz assim: já que estou contigo, ferirás os midianitas. Então nós falamos sobre essas duas temáticas: o que é que acontece quando Deus não é o nosso guia, e em segundo, não há desculpas para Deus. Hoje, a terceira temática que eu gostaria de tratar nesse capítulo é como sabermos a vontade de Deus na nossa vida. Como que eu sei a vontade de Deus para a minha vida, para a minha vida como um todo, nas minhas decisões, nos meus projetos, nos meus sonhos? Como eu consigo entender essa vontade de Deus para a minha vida? Se tem um assunto que mexe com a gente, irmãos, é esse assunto. Como é que eu sei a vontade de Deus? A gente vê isso de forma muito prática quando nós temos uma decisão a tomar. Quando de repente você quer comprar um carro, quando você de repente quer fazer uma escolha, quando um jovem cristão quer começar a namorar, ou então quando qualquer outra decisão de uma mudança de uma cidade para outra, um novo emprego que surge, nós como cristãos tementes ao Senhor sempre fazemos aquela pergunta no íntimo do nosso ser, ou então perguntamos a outra pessoa: como é que eu posso ter certeza de que essa minha decisão, de que essa minha escolha está de acordo com a vontade de Deus? Isso é o que mexe com a gente, porque envolve a nossa vida, envolve as nossas decisões, envolve a nossa vida diária, no nosso cotidiano. E observe, irmãos, que o texto que nós acabamos de ler, do versículo 17 em diante, nós vamos encontrar um exemplo de como nós podemos entender, compreender a vontade de Deus em nossa vida. É bem certo que o texto de Juízes capítulo 6 está tratando, agora nessa parte final, sobre o aspecto do chamado de Gideão. Mas nós já falamos um pouquinho sobre esse chamado no outro domingo, por ocasião da segunda mensagem. Além desse aspecto do chamado, que é um tema central que aparece agora na segunda e terceira parte do texto de Juízes 6, nós temos uma aplicação muito prática para a nossa vida, que é exatamente essa com respeito a descobrirmos ou a sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Geralmente, nós utilizamos essa expressão, como descobrir a vontade de Deus, como se a vontade de Deus estivesse encoberta, quando na verdade ela não está. Nós temos um texto de Deuteronômio, acho que é 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as coisas descobertas pertencem a nós e a nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Nós encontramos ali claramente uma menção de que há coisas que Deus não revelou, e nós não temos como sabê-las, nós não vamos descobrir até que Cristo volte e revele-se completamente a nós. Mas há coisas que foram reveladas para nós, e essas coisas, diz a parte B do versículo 29 de Deuteronômio 29, pertencem a nós e a nossos filhos, ou seja, às próximas gerações, para que nós cumpramos as palavras dessa lei. Embora nós não saibamos tudo a respeito de Deus,
tudo a respeito dos mistérios do Senhor, nós temos muito que foi revelado. E esse muito que foi revelado já é suficiente para nortear a nossa vida. Então, em resumo, é mais ou menos o seguinte: eu não sei tudo a respeito de Deus, mas tudo que eu sei a respeito dele pela Bíblia já é suficiente para que eu ande com ele nesse mundo, para que eu caminhe até o céu debaixo de sua graça e sua misericórdia. Mais ou menos assim que funciona. Mas olhando para esse texto, como nós então podemos, irmãos, saber a vontade de Deus para a nossa vida? Em primeiro lugar, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 17, quando nós vamos perceber que a primeira forma de nós entendermos essa vontade para a nossa vida é reconhecendo a sua voz. É bem verdade, irmãos, que há muitas outras evidências, há muitas outras verdades reveladas a respeito desse assunto ao longo de toda a Escritura Sagrada, mas especificamente aqui nesse texto, no versículo 17, Gideão diz assim: se agora eu achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Observe, irmãos, que havia dúvidas no coração de Gideão. Não obstante Deus já tivesse revelado a ele, por meio do anjo do Senhor, uma representação do próprio Cristo, como nós já vimos aqui em outro momento, nós vamos perceber que agora Gideão ainda tinha dúvidas no seu coração. Alguém um dia sabiamente disse que a verdade dói, a mentira mata, mas a dúvida tortura. Eu vou repetir: a verdade dói, a mentira mata, mas a dúvida, ela tortura. Porque é exatamente dessa forma que nós vamos perceber a vida de qualquer pessoa que se encontra com dúvidas a respeito de sua vida, a respeito do seu propósito nesse mundo. É uma tortura você não ter certeza daquilo que você faz. É uma tortura você exercer uma função, exercer um trabalho sem saber que aquilo que você está fazendo é correto ou se é daquela forma. Tomar decisões sem ter certeza absoluta, isso é uma tortura para a nossa vida. E observe que Gideão esboça, irmãos, um sentimento de dúvida. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer é: por que Gideão não reconhece a voz do Senhor? Deus já havia enviado um profeta, no versículo 8 nós vimos isso. Deus agora veio até Gideão, o anjo do Senhor veio até ele, se apresenta até a ele, versículo 2 diz: então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor seja contigo, homem valente. O anjo do Senhor havia falado com Gideão, mas agora no versículo 17 nós encontramos um homem que ainda estava com dúvidas a respeito de que aquele anjo que ali estava, se era de fato o Senhor. Ele tem uma dúvida. A pergunta é: por que Gideão tem essa dúvida? Eu lembro a você a situação histórica pela qual Israel estava vivenciando. Nós lemos em Juízes capítulo 21, versículo 25, o resumo de todo o livro de Juízes está no versículo final do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Nós já falamos sobre esse contexto de Juízes, quando a inexistência de um juiz, de um rei naquela nação, fez com que o povo agora andasse segundo o seu próprio entendimento, segundo as suas próprias vontades. Então nós encontramos um período onde o povo estava nem aí para a vontade do Senhor, para a lei do Senhor. Eles faziam o que achavam mais reto. Como consequência, nós vamos perceber a invasão dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente, ceifando tudo aquilo que o povo plantava e semeava na terra. Consequência do pecado. Eles se distanciaram do Senhor e, como consequência disso, perderam a comunhão com Deus e perderam tudo aquilo que Deus havia dado, a terra prometida. Os amalequitas ceifavam, roubavam absolutamente tudo, como se fosse um bando de gafanhoto. E agora, irmãos, nós encontramos um homem que tem dúvidas. Mas por que dessa dúvida de Gideão? Exatamente porque eles estavam distantes do Senhor. Quando nós, irmãos, distanciamos de Deus, a sua voz para nós se torna estranha. Assim também quando nós pecamos, né, e o pecado embaça a nossa visão, da mesma forma, quando nós estamos distante de Deus, estamos em pecado, o pecado também faz com que os nossos ouvidos não fiquem atentos à voz do Senhor. Não é por acaso que a gente vai ouvir tantas e tantas vezes no Antigo Testamento Deus repreendendo Israel, dizendo o seguinte: vocês não deram ouvidos à minha voz. Então a cegueira espiritual e a surdez espiritual é algo muito comum quando o povo está distante do Senhor. Quando nós não estamos próximos de Deus, nós nem temos visão espiritual, nem também audição espiritual.
Nós não conseguimos ver a vontade de Deus para a nossa vida, nem também conseguimos escutar o que Ele quer para nós. Por isso que certamente naqueles dias, Gideão, embora fosse um homem escolhido, separado para tal guerra, ele agora diz: eu quero saber se de fato é o Senhor que está falando comigo. Havia dúvida no seu coração se era Deus que falava com ele. E observe, irmãos, que Gideão então pede um sinal, e um sinal de permanência. Ainda no versículo 17 ele diz assim: dá-me um sinal de que és tu que me falas. Aí versículo 18 ele diz: rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta. Nós já falamos no outro momento um pouquinho sobre essa oferta de Gideão, o tempo que certamente levou para o preparo dessa oferta. Mas observe aqui algumas coisas. Ao rever as promessas que Deus havia feito em sua graça para Gideão, ao ver que Deus prometeu estar com ele no versículo 12, versículo 16, ao ver que Deus o chamou de homem valente no versículo 12, prometeu que salvaria o povo de Israel por meio dele no versículo 13, Deus comissionou a ele uma tarefa no versículo 14, Deus mostra que iria dar todos os recursos necessários no versículo 15, mas ainda assim, quando chega no versículo 17, Gideão ainda tem uma dúvida. Ora, a gente já tem uma longa explicação do versículo 1 até o versículo 16, de quem Deus era, do que Deus fez por Israel e do que é que Israel fez em contrapartida com o Senhor, desobedecendo a sua palavra. Mesmo após Deus ter mandado um profeta, Deus ter se apresentado como anjo do Senhor, ter ministrado a Gideão, ter falado aos povos daquela época, ainda assim havia dúvida no seu coração. E essa dúvida é um sinal claro de que naquela época Israel estava distante do Senhor e Gideão não era diferente deles. É tanto que nós vamos encontrar o chamado de Gideão, onde ele estava escondido, malhando trigo no lugar de pisar as uvas. Estava com medo. Assim como todo Israel estava com medo dos midianitas, Gideão também era um medroso, estava escondido dos invasores, por causa do medo, por causa do pavor que estavam dos invasores. E agora observe, irmãos, que quando Deus se apresenta a Gideão, ele não reconhece a sua voz. Quando nós lemos João capítulo 10, nós vamos encontrar algumas verdades ditas pelo próprio Cristo a respeito de ouvir a sua voz. Ele vai dizer o seguinte, versículo 14, versículo 16 e versículo 27 de João capítulo 10. Primeiro, versículo 14, ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Primeira coisa que Jesus apresenta como sendo ele o bom pastor é que ele tem conhecimento de suas ovelhas, e suas ovelhas em contrapartida têm conhecimento dele. Aí versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aquelas ovelhas que conhecem o seu pastor, agora no versículo 17 é descrita como aquelas que ouvem a voz do seu pastor. Aí o versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que Jesus narra, irmãos, em João capítulo 10, é uma descrição de como é o relacionamento do pastor com as ovelhas, de Cristo com a sua igreja. Ele nos conhece e nós também conhecemos a sua voz, nós temos discernimento de sua voz, porque nós somos ovelhas do seu rebanho. Mas agora Israel estava como que uma ovelha perdida, desgarrada, que não estava dando ouvidos à voz do seu pastor, à voz do seu Deus, do seu rei. Por isso que cada um fazia o que achava mais reto conforme o seu coração. E agora, irmãos, o que nós vamos encontrar a partir do versículo 19 é que Gideão prepara um cabrito para ofertar ao Senhor. E quando ele então volta, o anjo do Senhor ainda estava lá. Ele pede um sinal de permanência. Olha, se de fato és tu que falas comigo, eu te peço um sinal. Aguarda aí até que eu vá preparar o alimento. Ele prepara o alimento, aquilo demanda um certo tempo, ele chega agora, entrega o alimento e o anjo do Senhor permanecia lá. Naquele momento então, o que nós vamos perceber é Deus dando algumas instruções de como ele deveria proceder. Coloca o alimento sobre a penha e com a ponta do cajado toca no alimento, o fogo sobe e consome aquele alimento e o anjo do Senhor desaparece do texto. É quando então Gideão, no versículo 22, diz o seguinte: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face
a face. Os israelitas, irmãos, eles costumavam identificar os acontecimentos e os lugares especiais, sempre erguendo monumentos. E é por esse motivo que agora Gideão vai erguer um altar e vai colocar o nome desse altar, o Senhor é paz. Aquele acontecimento foi tão marcante em sua vida que ele agora ergue um altar e ali coloca o nome, Shalom, o Senhor é paz. Nesse momento, nós vamos então perceber que sempre quando Deus nos chama para realizar uma tarefa que parece ser grande demais para nós devemos ter o cuidado de olhar para o Senhor e não para nós mesmos. O que nós vamos perceber agora do versículo 11 até o versículo 24 é que Gideão estava ainda olhando para dentro de si. Eu sou o menor de minha família, Senhor. Eu não tenho condições, eu não sei como fazer isso. Será que de fato é o Senhor que fala? Será que de fato o Senhor vai estar ao nosso lado? Ele estava olhando para ele. Mas agora o que nós vamos perceber é que sempre que quando Deus escolhe alguém, sempre que quando Deus designa uma tarefa para alguém executar, nós devemos olhar para aquele que nos chama e não para o chamado especificamente, porque a força e a capacitação vem de Deus e não de nós. E observe que a Bíblia Sagrada vai nos dar alguns exemplos. Por exemplo, nós vamos observar na vida de Abraão, quando em Gênesis 18 é dito o seguinte: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Essa é a pergunta que é feita. Quando nós olhamos para Jó, ele vai dizer: bem sei que tudo podes. Jeremias vai dizer o seguinte: não há coisa alguma difícil demais para Deus. O próprio Jesus em Mateus 19:26 diz: para Deus tudo é possível. E o próprio Paulo também diz: olha, tudo posso naquele que me fortalece. São personagens diversos que viveram em momentos diferentes, mas que receberam um chamado para realizar uma obra de Deus, e no final de sua vida todos eles reconheceram que não há limites, que não há empecilhos que Deus não possa operar, que Deus não possa trabalhar. Eles foram chamados por Deus, então Deus dará os recursos necessários para que eles façam aquela obra. Era isso que Gideão agora precisava atentar. Agora, irmãos, quais são as características que nós percebemos nesse texto aqui com respeito à presença do Senhor? Quais as implicações que a presença do Senhor agora nessa conversa com Gideão tem? Primeiro, o que nós vamos perceber é que a presença do Senhor ela é gloriosa. Gideão vai dizer o seguinte: viu Gideão, versículo 22, que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim. É uma expressão muito semelhante à expressão que Isaías diz: ai de mim, sou homem de lábios impuros. A expressão de uma contemplação: eu vi algo grande demais, ai de mim, porque não há quem veja a Deus com os seus próprios olhos e viva. Por isso que agora Gideão se preocupa: mas como é que eu vou viver se eu vi o Senhor? Acontece que de fato não é possível ver a Deus em toda a sua glória, em sua totalidade. A única forma pela qual nós contemplamos a Deus é através da pessoa bendita de Cristo. Por isso, irmãos, que o anjo do Senhor é uma figura clara de Cristo no Antigo Testamento. Gideão viu de fato a Deus, mas ele viu o anjo do Senhor, uma representação de Cristo. É a única maneira de nós contemplarmos ao Senhor. Veja que Filipe diz isso ao próprio Cristo: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz: olha, Filipe, há tanto tempo estou convosco que você diz: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. É a única maneira de nós enxergarmos a Deus, de nós contemplarmos a Deus com os nossos olhos, através da pessoa de Cristo. E é exatamente isso que acontece. Através do anjo do Senhor, Gideão consegue ver essa glória majestosa. Agora observe que essa presença do Senhor também causou temor. Ele se: ai de mim. Ele fica com o seu coração tremendo diante desse Deus Todo-Poderoso. Mas terceiro, ele vai nos mostrar que essa presença do Senhor trouxe paz e segurança. Por isso que ele agora edifica um altar, e esse altar é edificado ao Senhor, com o nome: o Senhor é paz. Porque quando o Senhor volta-se para ele, diz assim: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Mas em quarto e último lugar, a presença do Senhor nos conduz também à adoração. O altar representava um marco monumental de um encontro glorioso, mas também representava uma atitude de adoração pela parte de Gideão. Tudo isso, irmãos, nós encontramos com a presença do Senhor. Agora, observe uma coisa comigo, que quando a gente vai chegar do versículo 25
ao versículo 33, nós agora vamos perceber uma outra realidade. Nós estamos falando sobre como nós podemos saber a vontade de Deus na nossa vida. Primeiro nós vimos que reconhecendo a sua voz. Mas em segundo lugar, do versículo 25 ao versículo 33, nós vamos perceber que é possível entender a vontade de Deus para a nossa vida quando nós observamos as suas ordenanças. E leia comigo, irmãos, por gentileza, volte os seus olhos para a sua Bíblia. No versículo 25 ao 33 diz assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto como lenha, com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, e eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi oferecido no altar edificado. E uns aos outros dizia: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que estavam contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-ei. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os povos se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Observe uma coisa agora. Primeiro, Gideão devia entender a vontade do Senhor através do reconhecimento de sua voz. Somente quando nós reconhecemos a voz do Senhor e reconhecemos a sua presença é que nós conseguimos distinguir a vontade dele para a nossa vida. Mas agora, ele precisava entender as ordenanças do Senhor. E observe, irmãos, que quando nós passamos a observar esse aspecto, nós vamos encontrar, por exemplo, Paulo, lá em Efésios capítulo 5, dizendo o seguinte: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Se tem uma coisa, irmãos, que nós erramos nesses dias, e o mundo evangélico nessa época contemporânea tem errado, é desejar um vislumbre de um futuro pessoal. Se nós pararmos para pensar um pouquinho sobre o que significa compreender a vontade do Senhor para a nossa vida, muitas pessoas vão entender que é ter um conhecimento do futuro. Não é à toa que cresce de forma tão espantosa o número de igrejas onde ditos profetas e ditos apóstolos profetizam a respeito do futuro. Olha, eis que te digo, o Senhor está dizendo que vai acontecer isso e isso com a tua vida. Não é acaso que igrejas assim crescem de forma tão gigantesca, de forma tão rápida. Porque todos nós temos no mais íntimo do nosso coração aquele desejo de conhecer o que vai acontecer amanhã. Quando nós lemos Eclesiastes, o autor Salomão vai dizer que Deus colocou no coração do homem um desejo pela eternidade. Por isso, irmãos, que nós não queremos morrer. O ser humano, por mais doente que esteja, por mais difícil que esteja a situação dele, ele luta até os últimos segundos pela sua vida. E a família também. Nós não queremos morrer nem tão cedo. Nós, quando vamos comprar algum objeto, nós sempre procuramos comprar dentro de nossas posses, é claro, aquele objeto, aquela coisa que nos ofereça uma maior resistência, uma maior durabilidade. Eu não quero comprar um ventilador que semana que vem vai se quebrar. Eu vou comprar uma marca que esteja de acordo com as minhas condições, que dure o máximo possível. Observe, nas mínimas coisas que nós fazemos, nós temos impresso no nosso coração, nas nossas vontades, um desejo por algo que seja duradouro, em outras palavras, algo que seja eterno. E é exatamente isso que agora nós vamos perceber quando nós falamos sobre descobrir ou saber qual é a vontade de Deus. Muitas pessoas acham que saber a vontade de Deus
é descobrir o que vai acontecer amanhã, é o que vai acontecer no futuro, e não é. Saber a vontade de Deus não se refere a descobrir os acontecimentos futuros, mas se refere a ser orientado hoje no presente pela sua vontade já revelada. Então não tem a ver com o futuro, tem a ver com o presente, com a minha vida, ser guiada, ser direcionada pelo Senhor. E é exatamente isso que nós agora vamos perceber que acontece nesse instante quando Deus dá ordenanças a Gideão. Ele agora precisava entender as suas ordenanças. E quando a gente olha para esse texto, nós vamos perceber que pelo menos 4 ordenanças são dadas a Gideão. A primeira ordenança que aqui é dada no versículo 25 é que ele tomasse um boi que pertencia ao pai dele, e o segundo boi de 7 anos, e derribasse o altar de Baal, que é do pai de Gideão. Então, a primeira ordenança que Deus dá é: derrube o altar que está na casa de seu pai. Veja, não era algo muito simples de se fazer. Gideão não ia na praça da cidade, onde tinha um poste ídolo erguido que pertencia a uma outra pessoa, que não era de sua família. Ele teria que derrubar o poste ídolo que estava na sua própria casa, na casa do seu próprio pai. Isso é a ordenança que Deus dá. É a primeira atitude que ele tem que ter: derrubar o poste ídolo do seu pai. Quando a gente lê, por exemplo, o profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículo 3, nós vamos encontrar o profeta dando uma repreensão ao povo de Deus daquela época. Porque acontecia que aquele povo estava vivendo uma idolatria tão grande que eles buscavam a Deus apenas por interesse. E o profeta vai dizer o seguinte: estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. E isso, irmãos, é uma verdade que nós precisamos sempre trazer para a nossa vida. Não pense que a idolatria nasce com um poste ídolo. Não. A idolatria nasce no nosso coração. João Calvino, inclusive, comenta nas suas institutas que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Sabe o que significa? A todo instante nós estamos produzindo ídolos para a nossa vida. Esses ídolos nem sempre são representados de forma física, como um altar, como um ídolo, como um Deus erguido, uma imagem de escultura. Na verdade, o ídolo que é representado ali é apenas uma demonstração de algo que já está dentro do coração. É muito semelhante às palavras, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. As nossas práticas representam, elas apenas demonstram aquilo que já está no nosso coração. O problema da idolatria está no mais íntimo do nosso ser, está dentro do nosso coração. É no nosso coração que nós nutrimos idolatria por nós, pelo nosso cônjuge, por um filho, por um parente, por alguém, por um carro, por uma casa, por um dinheiro, por um trabalho. É no nosso coração que começa a idolatria. E agora, quando Deus vai repreender o pecado do povo de Israel, ele vai dizer o seguinte: olha, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Sabe o que significa? Tão grave é a idolatria do romanismo, que faz romaria, que bota uma imagem de escultura no andor e percorre quilômetros em procissão. É assim também as nossas atitudes idólatras dentro do nosso coração. Porque veja que Deus agora está repreendendo um povo não ímpio, em Ezequiel 14. Deus está repreendendo o seu próprio povo. Está dizendo que vocês ergueram ídolos no coração de vocês. E é exatamente, irmãos, agora esse misto de um pecado íntimo e público que a gente vai ver em Juízes. Sabe por quê? Eles não deixaram de adorar a Deus. Acontece que o pai de Gideão, certamente juntamente com os outros povos, eles não deixaram de adorar a Deus. Mas eles agora passaram a compactuar a adoração a Baal com a adoração a Deus. Então, formalmente, eles tinham a sua adoração e o seu sacrifício ao Senhor no templo, mas na casa deles, eles também adoravam o seu Deus feito por mãos humanas. Eles tentaram colocar junto, vamos combinar. E acontece, irmãos, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus requer uma adoração exclusiva, direcionada tão somente a Ele. Todo aquele que divide a glória dele é digno de punição. Deus manda que ele derrube. Mas segundo, Deus agora ordena que ele também edifique. Observe que no cumprimento da vontade do Senhor, era preciso derribar altar, construído a adoração dos deuses, e ao mesmo tempo edificar um altar para adoração ao único Deus, ao Deus único e verdadeiro. Terceiro,
Deus agora vai nos mostrar no texto, versículo 26, manda ele sacrificar. O mesmo animal que ele pega do seu pai, o segundo boi, ele deve oferecer. Agora veja, a lenha que vai queimar o sacrifício é a lenha do poste ídolo. Então, com aquela mesma lenha que ele tira ali do poste ídolo, ele vai colocar e vai fazer um sacrifício ao Senhor com aquele animal. Era exatamente essa a exigência, a ordenança do Senhor. Lá em 1 Samuel capítulo 15, nós temos uma descrição sobre a obediência ao Senhor, quando é dito o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. O princípio básico estabelecido aqui nesse texto, quando fizeram um sacrifício antes da chegada do sacerdote, é bem claro: Deus requer de nós obediência. É claro que toda atitude de obediência requer um sacrifício, mas o que Deus requer de nós não é um mero sacrifício público. Deus requer uma obediência de coração. Mas outra característica agora deixada clara é que Deus também deseja que Gideão confronte. Do versículo 31 ao versículo 33 nós encontramos um problema. O dia amanhece e os homens da cidade começam a perceber que o poste ídolo fora derrubado, e eles começam então a fazer um questionamento: quem foi? E eles começam a se perguntar, até que finalmente eles chegassem em Gideão: foi Gideão que fez isso? Todos da cidade certamente responderam: não fui eu, não fui eu. E começaram então a fazer um grande questionamento: quem tinha feito aquilo? Até que eles chegam na única pessoa restante: foi Gideão. E eles vão até a casa do pai de Gideão e agora se direcionam ao pai de Gideão: olha, manda teu filho aqui fora, porque nós vamos dar conta dele. Em outras palavras, eles queriam matar Gideão. Agora observe uma coisa, irmãos, que acontece nesse texto. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, preste atenção nisso. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, até mesmo os ímpios são instrumentos de Deus para a contribuição. Você quer uma demonstração clara? O próprio pai de Gideão, que era o dono daquele poste ídolo, agora levanta uma defesa para o filho e para o Deus de Israel. O pai de Gideão estava inteiramente errado, porque ele ergueu aquele altar, ele era dono daquele poste ídolo, ele abrigou na sua casa um poste de adoração a Baal, uma desobediência ao Senhor. Aquilo era profano, aquilo era errado. Ele não apenas errava para com Deus, mas ele seduzia outras pessoas ao erro. Mas quando ele percebe que o poste ídolo foi derrubado e os homens agora ficam revoltados querendo matar Gideão, ele faz um questionamento interessante: espera ainda, se esse poste ídolo, se esse Baal a quem eu ergui um altar é tão poderoso, por que é que ele mesmo não dá conta de Gideão? Deixe que Baal contenda com Gideão. Se ele é Deus, se ele é poderoso, ele vai confrontar com Gideão. Por isso que agora, irmãos, Gideão é batizado por outro nome. Diz o texto aí que Gideão passou a ser chamado de Jerubal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. É a atitude do confronto que agora Deus exige de Gideão. Quando a gente lê Romanos 12, Paulo vai dizer: olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a gente lê Atos 17, meados do versículo 16, ele estava em Atenas, e lá na cidade de Atenas, Paulo ficou revoltado, o seu espírito se revoltava em face da idolatria daquela cidade. Observe que esse é um perfil daqueles que estão dentro da vontade de Deus, o confronto ao pecado. Mas o texto não para por aí. E quando nós chegamos então no versículo número 34, nós vamos encontrar a seguinte menção. Veja comigo agora, do versículo 34 ao versículo 40. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, outra versão tocou a trombeta, e os abzeitas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir,
Enviou ainda mensageiros a Azé e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como dissesse, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porquanto ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Gideão, mais uma vez, irmãos, ele questiona ao Senhor. O primeiro teste, o primeiro questionamento que ele faz, a primeira prova que ele pede, está no versículo 17. Senhor, me dá um sinal. E Deus dá o sinal, ele permanece lá até que o sacrifício fosse ofertado. Quando chega agora nesse versículo 36, mais uma vez Gideão pede um segundo sinal. Olha, Senhor, eu te peço que essa porção de lã que eu vou colocar do lado de fora amanheça molhada e a terra ao seu redor amanheça seca. Amanhece o dia, Gideão vai lá e espreme aquela lã, e aquela lã enche uma taça de água. Era um sinal de que o pedido de Gideão, de que aquilo que Gideão faria estava de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós vamos encontrar agora, irmãos, a direção do Espírito Santo. Diz o versículo 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. De que forma, irmãos, nós poderemos saber a vontade de Deus para a nossa vida? Primeiro, nós vimos que reconhecendo a sua voz. Segundo, entendendo as suas ordenanças. E de acordo com esse texto agora, terceiro lugar, sendo direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia Sagrada, ele é visto como o iluminador. É aquele que ilumina a nossa mente. Por isso que a gente ora: Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, ilumina a nossa mente para que nós possamos compreender a Tua palavra. Você lembra o que acontece lá no livro de Reis, quando o moço de Eliseu, acorda-se pela manhã, sai na porta de casa e contempla um grande exército na sua frente. Ele diz: ai meu Senhor, e agora? Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos daquele moço. Diz o texto que ele contemplou sobre eles, ao redor deles também, um grande exército. Porque Deus é que é o responsável, através do seu Santo Espírito, de abrir os nossos olhos. Somente quando o Espírito Santo opera na vida de alguém, no coração de alguém, que os seus olhos espirituais são abertos. Quer ver um exemplo claro? Você certamente deve conhecer alguém que não é crente, mas que já leu a Bíblia dezenas de vezes, ou inúmeras vezes. Mas lê a Bíblia e não entende nada. Nem vai entender. Por que os ateus conhecem tanto a Bíblia e não se convertem ao Senhor? Eu me lembro na minha época de escola, que eu tinha um professor de história que era uma pessoa da extrema, era comunista ele na época, e era ateu. Então ele se orgulhava de ser alguém da esquerda, comunista, e de ser ateu. Era um orgulho para ele. E ele constantemente procurava alguns alunos que assumiam a sua fé cristã para confrontar. E era impressionante, irmãos, o conhecimento que aquele homem tinha da Bíblia. Vez por outra, eu ainda estava no meu primeiro ano do ensino médio, ele chegava na sala e dizia: ô irmão, me diz uma coisa, aquele versículo lá da Bíblia que fala assim, eu nem sabia que versículo era, ficava envergonhado. Como é que pode, meu Deus? Um homem que é ateu, um homem que não te conhece, um homem que zomba da fé, conhecer tanto a Bíblia e ainda assim não se converter. Quando nós olhamos para esses exemplos, para essas pessoas, nós vamos perceber que falta uma coisa, e sem ela não é possível chegar ao conhecimento do Senhor, que é a ação do Espírito Santo. Pode ler a Bíblia de trás para frente, mas nunca terá conhecimento do Senhor, porque se o Espírito Santo não abrir a mente, se o Espírito Santo não regenerar o coração, será em vão todo o conhecimento apenas da lei. Ora, os fariseus eram conhecedores da lei, mas eles foram responsáveis por levar Cristo até a crucificação. O mero conhecimento da lei por si só não vai trazer ninguém à salvação. É preciso que haja uma atitude de graça, é preciso que o Espírito Santo opere no coração. E observe que agora o Espírito Santo revestiu a Gideão. O Espírito Santo veio sobre ele, e essa vinda do Espírito Santo sobre Gideão lhe deu autoridade, como também lhe deu ousadia. Observe que esse pedido de Gideão, para que Deus agora mostrasse, provasse que de fato essa era a vontade do Senhor, colocando uma lã seca como um teste, é uma atitude ousada.
Ao mesmo tempo que demonstra uma certa incredulidade dele, porque ele ainda estava com dúvida, mas demonstra também uma certa ousadia com questionamento. Senhor, eu vou fazer uma prova, eu quero de fato provar isso. É o que a gente encontra em Malaquias: olha, fazei prova de mim, diz o Senhor. Isso não significa, irmãos, que hoje você tem que colocar uma porção de lã fora da sua casa e dizer: Senhor, eu estou com vontade de comprar esse carro, se for da tua vontade, que amanhã essa molhada. Isso é afronta a Deus. Porque no livro de Juízes, Deus ainda estava revelando a sua vontade a Israel. Deus ainda estava revelando a sua palavra, mostrando qual o processo necessário até a vinda de Cristo. Mas depois que Cristo veio, tudo se cumpriu. A palavra foi completa. Então hoje nós temos um manual completo para a nossa orientação. Mas observe que Gideão foi revestido pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos para esse aspecto, irmãos, nós vamos perceber que uma segunda atitude agora é feita. Veja comigo o versículo 39. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Ele sabe que testar a Deus poderia ser uma atitude pecaminosa. O diabo tentou fazer isso. Tentar a Deus: olha, lança-te daqui e os anjos vão te guardar. Mas Cristo no mesmo instante rebate a tentativa de Satanás: olha, é pecado, não tentarás ao Senhor teu Deus. Observe que agora Gideão tem essa consciência de que ele não pode agir com Deus como se Deus fosse alguém que estivesse à disposição das suas meras vontades. Ele diz: olha, Senhor, não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais uma vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. Ele agora faz o contrário. Na noite anterior, a lã ficou molhada e a terra seca. Ele agora queria o contrário: eu quero a terra molhada e a lã seca. Senhor, não se irrite. Não se irrite comigo. Me dá só mais esse sinal. E Deus assim o fez naquela noite. Pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Deus agora mostra claramente: Gideão, essa é a minha vontade. Faça o que eu estou lhe dizendo. Agora, irmãos, quais erros nós cometemos ao tentar entender a vontade de Deus para a nossa vida? Eu queria concluir com esse questionamento: quais erros nós muitas vezes cometemos ao tentar entender a vontade de Deus para a nossa vida? Primeiro erro que nós muitas vezes cometemos quando nós buscamos compreender a vontade do Senhor é buscarmos respostas agradáveis. Talvez alguns não saibam, mas aqueles mais experientes, mais velhos, talvez se lembram da caixinha de promessas. Quantos aqui já viram a famosa caixinha de promessas? Antigamente era muito comum se utilizar esse tipo de caixinha de promessas. Eu me lembro que assim que eu me converti, eu ia sempre fazer visita com algumas irmãs da SAF, e tinha uma senhorinha, já não está mais entre nós, que ela sempre levava uma caixinha de promessas. Então ela chegava e saía dando aos irmãos, cada um puxava um versículo, lia e dizia: amém, glória a Deus. É uma caixa de promessas, só tem versículos que falam de promessas. E isso é um erro, nós achamos, não que você lê um versículo isolado seja errado ou pecaminoso, ou de repente venha falar ao seu coração, não é isso que eu quero dizer. Mas nós direcionarmos a nossa vida apenas por respostas agradáveis, certamente, irmãos, nós não vamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Se a nossa busca pela vontade de Deus estiver baseada nisso, apenas aquilo que é bom, nós ficaremos perdidos. Quando nós olhamos para esse tipo de comportamento e para os muitos dilemas que acontecem em nossa vida, o que nós vamos perceber é que para tudo que vem à nossa mente, para nem todas as coisas que nós enfrentamos, a Bíblia tem uma resposta clara. É aquilo que alguns teólogos chamam de área cinza da vida. Sabe o que é que significa? Nem sempre é preto ou branco as coisas na nossa vida. Deixa eu ser mais claro. Nem sempre os questionamentos mais profundos de nossa alma têm uma resposta prática na Bíblia. Sabe por quê? Hoje é muito comum nós encontrarmos pessoas que, quando estão passando por uma aflição, por uma crise, de repente um problema na sua casa, no seu trabalho, seja ele qual for, buscar orientação num livro espiritual, querendo um versículo que responda àquela aflição. Me diga aí um versículo que fala sobre isso. Como se a Bíblia fosse uma caixinha de promessas que tivesse resposta para todos os nossos questionamentos. Mas acontece que a Bíblia não é um livro de perguntas e respostas. A Bíblia é um livro de princípios. Eu não vou ter resposta para todas as minhas perguntas da vida
abrindo a Bíblia com os olhos fechados e tentando encontrar uma promessa para mim. É um princípio. Por isso que a Bíblia é um livro progressivo, a revelação ela é progressiva, ela tem Antigo e Novo Testamento. Eu só consigo entender a vontade de Deus se eu observo e se eu leio toda a Escritura revelada. É de forma progressiva, eu não fico procurando apenas as coisas boas para a minha vida, apenas promessa. Não é assim que funciona. Isso é um erro. A forma como nós buscamos respostas agradáveis é uma afronta a Deus. A Bíblia não é um livro de perguntas e respostas, mas é um livro de princípios. Mas uma segunda verdade, irmãos, a respeito desse aspecto, dos erros que nós muitas vezes cometemos ao tentar buscar a vontade do Senhor, é quando nós negligenciamos princípios estabelecidos na Escritura. Eu quero ajudar a todos aqui nessa noite, nesse quesito, lançando luz na nossa mente algumas perguntas. Se você quiser anotar, você anota. Quando um conflito chega em nossa mente, quando uma grande decisão que nós vamos tomar nos aflige o coração, o que fazer? Qual a vontade do Senhor para a minha vida? Como tomar uma decisão, sabe, perante aquilo? Eu quero lançar algumas perguntas que devem sempre ser feitas antes de tomarmos algumas decisões. Se você ler 1 Coríntios 6, você vai encontrar essa base no que Paulo recomenda à igreja de Corinto. Primeira pergunta que nós devemos sempre fazer é lícito essa minha atitude? Quando nós vamos tomar uma decisão ou fazermos alguma coisa, nós sempre devemos passar pelo crivo da moralidade. Será que é lícito? Será que convém que eu faça isso? A Bíblia deixa bem claro isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Uma segunda pergunta que é interessante nós fazermos é benéfico para mim? Isso que eu vou fazer me edifica? Vai acrescentar em minha vida? Vai me ajudar de alguma forma? Há certas coisas, irmãos, que são certas, que não há nenhum problema em que você faça, mas ao mesmo tempo não lhe edifica. Então eu devo passar por esse crivo. É lícito fazer isso? É benéfico para mim fazer essa coisa? Mas uma terceira pergunta que pode nos ajudar nesse aspecto: isso é escravizante? Qualquer coisa, irmãos, que seja lícita, mas que venha nos escravizar e nos distanciar do Senhor, isso pode ser automaticamente cancelado de nossa vida. O trabalho é lícito? É lícito. Deus nos manda trabalhar, do sol do teu rosto comerás. Mas quando o trabalho assume o lugar de Deus, se torna pecaminoso. É lícito o casamento? É lícito, é bênção do Senhor, é promessa do Senhor, é um pacto que Deus quer que nós façamos. Mas quando o nosso cônjuge nos afasta da presença de Deus, nós pecamos. É lícito namorar? É lícito, os jovens podem namorar. Mas quando nós desobedecemos aos mandamentos para o princípio, contra o namoro misto, contra a união mística, nós pecamos. Então nós devemos sempre perguntar: será que isso é escravizante? Será que isso é lícito? Porque muitas coisas são permitidas. Paulo diz: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Uma quarta pergunta: é útil para outras pessoas? Será que essa decisão que eu vou tomar vai abençoar a minha família, vai abençoar os meus irmãos? Acontece que muitas vezes nós tomamos decisões baseadas no nosso próprio egoísmo. Não tem nada de mal para nós, não tem nada de ruim para nós, mas pode prejudicar o nosso irmão. Então sempre ao tomar uma decisão, faça essa pergunta: será que isso vai abençoar? Será que isso vai ser útil para outras pessoas? A quinta e última e mais importante pergunta: isso que eu vou fazer, ou essa decisão que eu vou tomar, glorifica a Deus? Irmão, se a gente toda vez fosse tomar uma decisão, a gente parasse para perguntar isso, muita coisa do que a gente faz, a gente não faria. Essa atitude que eu estou tendo, ela glorifica a Deus? Deixe-me dar apenas um exemplo, tá? Não é a base, mas apenas um exemplo. É uma pergunta muito comum e que geralmente eu ouço e às vezes também me fazem. Eu posso fazer uma tatuagem? Quem nunca ouviu essa pergunta? Ou quantos jovens já não fizeram essa pergunta? Eu que sou cristão, eu posso fazer uma tatuagem? A gente vai ter duas linhas diferentes. Vamos dizer: não tem nada demais, porque a Bíblia não proíbe em momento nenhum você fazer uma tatuagem. Outros vão dizer: não é proibido, porque lá em Levíticos nós temos uma instrução onde é proibido fazer marca no corpo. Acontece que a passagem de Levíticos se refere à marca no corpo com referência a mortos, ou então com referência a uma demonstração, a adoração a um ídolo. Então não se refere a uma tatuagem como é feito no contexto de hoje. Mas vamos afunilar um pouquinho mais.
Ao invés de perguntarmos se é errado ou se é certo, sendo que a Bíblia não tem uma resposta clara sobre esse assunto, eu estou usando esse assunto, mas isso se aplica a qualquer outro assunto em nossa vida. O que a gente deve perguntar é: será que isso que eu vou fazer é bem visto pelas outras pessoas? Será que eu vou escandalizar o meu irmão com essa minha atitude? Ou eu vou edificá-lo? Será que daqui a 10, 20 anos, quando os músculos acabarem, quando a pele começar enrugada, essa tatuagem bonitinha vai continuar bonita como é hoje? Outra pergunta: será que eu estou fazendo uma tatuagem porque eu quero, porque eu gosto, ou eu estou fazendo para chamar a atenção de alguém? Ou até mesmo porque eu estou descontente com uma parte do meu corpo e quero escondê-la das outras pessoas? Isso demonstra um descontentamento com aquilo que Deus lhe deu. Observe, eu estou fazendo esse aspecto da tatuagem, mas isso se aplica em qualquer área da nossa vida. Eu estou fazendo isso por quê? De que forma isso vai glorificar a Deus? Ô irmão, se a gente perguntasse isso todas as vezes que a gente fosse tomar uma decisão, muitas das coisas que nós fazemos, certamente nós não faríamos. Porque muitas vezes as nossas motivações para tomarmos uma decisão é fruto do nosso egoísmo, é fruto do nosso descontentamento para com aquilo que Deus nos deu e não glorifica ao Senhor. Então, como é que eu posso entender a vontade de Deus para a minha vida? O Salmo 32, para encerrar, versículo 8 diz assim: instruí-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Só é possível sabermos a vontade de Deus quando nós conhecemos a Ele e temos comunhão com Ele. Se você não conhece a Deus, se você não conhece a sua palavra, não adianta você dizer: Deus, concede os desejos do meu coração. Muitas pessoas interpretam o Salmo 37 de uma forma totalmente errada, né? Olha, confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então a pessoa não teme a Deus, não é obediente ao Senhor, não está nem para a palavra do Senhor, mas quer que Deus satisfaça os desejos do seu coração. Acontece que o princípio ali estabelecido é o seguinte: olha, deleite-se no Senhor, faça a vontade do Senhor, viva para o inteiro agrado do Senhor, que quando você estiver vivendo do inteiro agrado para o Senhor, tudo aquilo que você pedir vai ser de acordo com a vontade do Senhor. Automaticamente, os seus pedidos que são feitos de acordo com a vontade do Senhor vão ser respondidos pelo Senhor, porque são coisas que agradam a Ele. Eu preciso estar plenamente satisfeito em Deus primeiro, para que Deus então sacie, conceda os desejos do meu coração. Porque não pode ser um desejo de minha carne para alimentar o meu eu, para apenas o meu engrandecimento ou envaidecimento pessoal. Tem que ser algo que glorifique ao Senhor. A vida de Gideão, irmãos, embora tenha tantas outras mais lições a serem observadas, ela também nos ensina como nós devemos buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Como que nós entendemos essa vontade de Deus para a nossa vida? Primeiro, reconhecendo a sua voz. Segundo, entendendo as suas ordenanças. Terceiro, sendo direcionado pelo seu Santo Espírito. Queria que você ficasse em pé nesse instante. Nós vamos orar ao Senhor. Esse, irmãos, não é um assunto simples que a gente conclui em 45 minutos. Certamente nós temos muitos textos na Bíblia que falam sobre isso, e eu pretendo em outro momento voltar a falar, afunilar um pouquinho mais, mas por hoje, que nós possamos sair daqui com um desejo de buscarmos a orientação de Deus para a nossa vida através de sua palavra. E sempre que você for tomar uma decisão, pergunte: será que no meu lugar Cristo faria isso? Será que essa minha atitude glorifica a Deus de alguma forma? Com qual motivação eu estou fazendo isso? Para quem e por que eu estou fazendo isso? Certamente nós teremos mais felicidade em tomarmos decisões de acordo com a vontade do Senhor. Vamos orar. Deus bendito, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua instrução nessa noite. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra a Tua vontade para a nossa vida. E a Tua vontade para a nossa vida, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, ela nos traz tudo aquilo que há de melhor nessa vida para que nós andemos nos Teus caminhos. A Tua vontade é soberana, mas a Tua vontade também traz paz ao nosso coração. Que nas muitas difíceis decisões da vida que nós temos de tomar, que em meio a tantas dúvidas e incertezas que muitas vezes surgem ao nosso redor, que nós possamos buscar a Tua vontade na Tua palavra, e que nós possamos sempre guiar e conduzir a nossa vida pelo crivo da Sagrada Escritura,
para que nós não façamos apenas aquilo que agrada o nosso coração, que massageia o nosso ego ou que beneficia apenas a nós mesmos, mas que ao tomarmos qualquer decisão, nós sejamos direcionados pelo Senhor, para o louvor da Tua glória, para o benefício de Tua igreja e para a edificação de nossa vida. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos.